Olá, vamos falar um pouquinho hoje do livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, o último livro escrito autoria de Moisés. Ah, e o nome já diz em grego, segunda lei. Por que é segunda lei? Porque Moisés está falando ali com o povo, com a geração que vai entrar na Terra Prometida, já não é mais aquela geração que saiu do Egito com ele. Então, se passaram ali os 40 anos e vai ter essa transição do povo. Então, ele precisa renovar e falar, porque o povo de Israel vai estar cercado por outros povos e ele quer reforçar as leis. E quando ele reforça as leis, ele coloca novas leis e ele faz discursos para isso. Então, ele vai fazer alguns discursos no livro de Deuteronômio para poder falar das leis novamente. Então ele repete as leis e inclui novas leis. Então por isso que é chamada segunda lei. O livro de Deuteronômio destaca a soberania de Deus como o único Deus que devemos ter total lealdade, compromisso e dedicação. Tá? O povo de Israel é o povo eleito, é o povo que Deus escolheu. E ele escolheu aquele povo por um motivo. Ele tinha no povo de Israel a ideia de mostrar para os outros povos o que é servir o único e verdadeiro Deus. Deus, quando dá as leis para aquele povo, ele quer que aquele povo cumpra as leis, e ele cumprindo a lei, cumprindo toda a lei, eles seriam recompensados. E quando eles fossem recompensados por cumprir as leis e obedecer o que Deus queria para aquele povo, ele ia mostrar para quem está ao seu redor, para os outros povos, levar o nome de Deus aos outros povos, e os outros povos pensarem, esse povo, ele serve o Deus único, ele serve o único Deus, o Deus verdadeiro. E na hora que ele serve o Deus verdadeiro, ia levar o nome de Deus através do povo de Israel. Então é por isso que ele dá as leis para aquele povo. Naquela época, para aquele contexto, o que Deus queria fazer naquele povo naquela época era cumprir a lei e você é recompensado. Se você não cumprir a lei, você vai ser castigado. Então, era uma troca, era uma recompensa para o povo. Cuidado, porque isso, nós não vivemos mais nesse tempo e Deus não trabalha com a gente assim. Então, não espere você achando que vai fazer algo naturalmente e você vai ter uma recompensa de Deus como se fosse uma barganha. Tá? Ele não estava barganhando com aquele povo, ele deu leis para aquele povo, para o povo fazer isso, para expandir, para levar o nome dele para os outros povos conhecerem o verdadeiro Deus. É isso que ele tinha uma aliança com Israel, uma aliança que vinha desde Abraão. Então, Deus cumpre a promessa dele, a aliança dele, e o povo que cumprisse a aliança dele e as leis dele seriam recompensados automaticamente. Quando acontece isso, o povo é recompensado com as suas bênçãos. E quando não faz, ele não é recompensado, ele é castigado. Mas isso servia para aquele povo com o intuito de Deus levar o nome dele aos outros povos. Então a gente não pode trazer isso para o nosso dia de hoje, porque senão a gente vai achar que se eu fizer algo, Deus vai me dar, e ele é obrigado a me dar. Nós não vivemos mais nesse tempo, nós não estamos nesse contexto, era um contexto para aquele povo, daquela época, e ele tinha um objetivo para aquilo. Hoje, Deus usa de outras maneiras e faz de outras maneiras. Não é uma retribuição por cumprir a lei, ele vai fazer algo para você. Aquele povo acabou não conseguindo cumprir todas as leis que Deus queria. Então, Deus faz uma promessa, e quando ele faz uma promessa, ele faz uma aliança, ele cumpre. Então, Jesus vem do povo de Israel, como um judeu, para mostrar que Deus não quebra essa aliança. E Israel é o seu povo escolhido. E em Jesus, o que o povo não conseguiu fazer, em Jesus seria cumprido. Jesus cumpriu todas as leis. Jesus conseguiu, como um israelita, cumprir todas as leis que o povo tinha que cumprir. E assim, Deus consegue fazer em Jesus que todos os povos conhecessem um único Deus, através de Jesus. Então, toda aquela lei fica em Jesus. Deuteronômio é um livro que influenciou e teve importância em muitos profetas e escritores do Novo Testamento. Jesus mesmo usa o livro de Deuteronômio para citar várias coisas do Novo Testamento. Na tentação, o maior mandamento vem de Deuteronômio. É um livro que tem uma base muito importante
das leis, do que Deus esperava para o povo dele, de Israel, para o povo escolhido. E Jesus traz isso. Ele mostra a importância, não só de Jesus, mas a influência no Velho Testamento de outros profetas e no Novo Testamento também. Você vê a influência, a grande influência de Deuteronômio. Então é um livro muito importante, é o último livro escrito por Moisés, que nós devemos ter como base, estudar, entendê-lo, para saber como é que Deus queria que o povo agisse naquela época, para saber as leis de Deus naquela época, e para a gente poder saber também o que Deus espera da gente hoje, a partir de Jesus, aquele que cumpriu todas as leis e fez o que o povo de Israel tinha que ter feito. E a partir daí, a partir de Jesus, a gente começa a viver a graça de Deus e não mais a lei. Ok?